E esqueçam isso, rubro-negros. Vocês acham que vocês podem comprar tudo. Não é bem assim, não. Ou então, se tiver com muita bala na agulha mesmo, de verdade, paga aí, pô. 50 milhões de euros, aí leva o Arias, aí não tem jeito. Arias no Flamengo pode sair aonde for, na NASA, na CNN Internacional. Eu tô falando pra você. A chance do Arias ir para o Flamengo é zero. A não ser que o Flamengo tope pagar 50 milhões de euros, que não vai pagar. Então esquece. E aí o futuro, ninguém sabe. O futuro não dá pro clube onde ele está hoje, pro Fluminense controlar. O Arias pode perfeitamente sair pro exterior e depois voltar pro Flamengo. Então fala, galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos ver o desespero tricolor com a possibilidade do John Arias ser jogador do Flamengo, hein? É um assunto que movimentou muito as redes sociais, torcedores rubro-negros muito aí contentes, né? Colocando muito fogo e pedindo que isso realmente aconteça, e torcedores tricolores com muito medo, né? Muitos ali até mesmo debochando dessa possibilidade. E você vai ver dois jornalistas aí que vão falar sobre esse assunto, né? O desespero dessa possibilidade do Flamengo, quem sabe aí comprar o John Arias. Tá muito top esse vídeo. E deixamos os créditos aqui do vídeo para o canal Sentimento Tricolor, né, que é esse primeiro, e o segundo, que é o Ilan FC. A gente vai deixar na descrição do vídeo e você vai ver aí, né, qual foi a opinião deles, a reação deles com John Arias no Flamengo, ok? Então, pedimos a você que, por favor, também deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino aqui para você sempre acompanhar as melhores notícias, reações, né, zoeiras aí referentes ao Flamengo. Então, vamos acompanhar a partir de agora aí o desespero da mídia tricolor com John Arias no Flamengo. Será que ele realmente vai vir pro Flamengo? Ou é só zoeira mesmo? Vamos ver. Legal. Quer rir um pouquinho? Vamos rir um pouquinho agora, na manhã dessa segunda-feira, barra tarde. Você deve estar assistindo esse vídeo já à tarde dessa segunda. Vamos rir um pouquinho? Vamos lá. Parte da torcida do Flamengo quer que o Flamengo contrate o colombiano do Fluminense, John Arias. Olha aí, o central Flamengo. Vem, Arias, o muro tá baixo. Temos o nosso amigo aí, Romênio, também, papo reto. Arias tem a cara do Flamengo. Tem raça, vigor, força, joga muito com bola, merece um time melhor e com brilho. É nítido que ele não está feliz no Fluminense. Já começaram a plantar crise lá no Fluminense, hein? Eu sou muito a favor desse cara no Flamengo. E eu tenho certeza que é o sonho dele também. Central de Arrascaeta já traz até valores, rapaz. Olha aí, o valor de mercado de John Arias é de 10 milhões e meio de euros. Olha, pra quem ofereceu uma bala pelo Evander, Central Arrascaeta traz mais. Pelo jeito, o Fluminense só é dono de 50% de John Arias. O restante é do Patriota, ex-clube dele. O amigo DG Corrêa já traz aí. John Arias começou a seguir alguns jogadores do Flamengo em rede social. Eita. Só que eu pesquisei, achei aqui, né, gente? A multa rescisória do John Arias é 50 milhões de euros. Eu queria o Arias no Flamengo? Queria. Porque a multa é muito alta, meu camarada. Você pode ter certeza. É grande, é grande. Pode oferecer 49 milhões,999 mil euros pro Fluminense. O Fluminense não vai liberar. Vai liberar, não vai liberar. Que coisa, né? Coisa. Que peninha, né? Ah... Eu não tenho nenhuma animação aqui de choro, de tristeza, né? Eu tenho fogos. Vamos soltar fogos pra não ida do John Arias pro Flamengo? Vamos soltar fogos? Será que vai? Não vai ser dessa vez não, rapaziada. Não vai ser dessa vez. Ele tava ali empolgadão, né? Até que ele chegou, mas a multa rescisória dele é de 50 mil. O Flamengo pode oferecer 49,99, pode oferecer. Não vai levar, tá? Não vai levar. Para você, rubro-negro, que tá aqui, seja muito bem-vindo. Os rubro-negros estão cada vez chegando mais aqui no nosso canal. Porque sabe que aqui o papo é reto, a gente faz entretenimento, a gente faz brincadeira, zoação, mas sempre com respeito às torcidas e aos clubes rivais, né? E esqueçam isso, rubro-negros. Vocês acham que vocês podem comprar tudo. Não é bem assim, não. Ou então, se tiver com muita bala na agulha mesmo, de verdade, paga aí, pô. 50 milhões de euros, aí leva o Arias, aí não tem jeito. Aí o Fluminense não tem o que fazer. Olha que Agora, tem. se fizer que nem um amigo falou ali, né?
49,99 não vai levar. Rapaziada, torcida tricolor, papo reto. Se pudesse, fosse qualquer outro presidente, eu ficaria na dúvida, tá? Com o senhor Mário Bittencourt sentado na cadeira de presidente, eu afirmo pra você, a chance do Arias ir para o Flamengo é zero. Zero. Não importa o que você vai ouvir aí em canal... Saiu até do Nicola hoje, né? Eu não vi o vídeo não, mas tava lá, Arias no Flamengo? Pode sair aonde for, na NASA, na CNN Internacional. Eu tô falando pra você, a chance do Arias ir para o Flamengo é zero. Não importa o que você ouça, leia ou veja em formato de vídeo por aí. É zero. A não ser que o Flamengo tope pagar 50 milhões de euros que não vai pagar. Então esquece esse assunto. Isso aí para infernizar a tua cabeça. A gente já tem motivos suficientes para estarmos preocupados. O Fluminense não está desempenhando bem. A equipe de 2023 parece que morreu lá em 2023, não voltou em 2024 ainda. A gente está numa super desvantagem contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Então, assim, a gente já tem motivos o suficiente para estarmos preocupados e chateados. Essa do Arias no Flamengo, esquece. Não perde a tua energia com isso. Eu tô perdendo a minha energia aqui com isso para poder esclarecer você, torcedor tricolor. Apenas. Não toco mais nesse assunto. Porque não faz sentido. Tá legal? Então, passa a régua. Acabou esse assunto. E o engraçado é que eles falam parecendo que o Flamengo não tem dinheiro pra pagar, né? Parecendo que o Flamengo não tem 50 milhões de euros, que o Flamengo é um time pobre, que não é verdade, né? O Flamengo pode não querer pagar esse valor pro Arias, porque, né, 50 milhões de euros você pega um jogador de classe mundial. Mas dinheiro o Flamengo tem, tá? Só pra deixar claro. Dinheiro o Flamengo tem. Se o Flamengo quiser, o Flamengo pega o Arias tranquilamente aí, só pra poder fazer raiva pro Fluminense. Só pra isso. Mas o Flamengo claramente não vai jogar o dinheiro no lixo, né? Mas é bom a gente ver aí as reações dos tricolores. Vamos ver outra agora falando sobre esse assunto. Esse é o Ilan Fessê. Vamos ver agora aí o que é que ele tem pra dizer sobre essa possibilidade aí. Aparentemente em tom meio jocoso, meio brincalhão, por parte de alguns torcedores do Flamengo, mas outros falando como se fosse de fato algo sério. E que pode ser sério, né? Realmente. Pode ser uma informação procedente. John Arias vai para o Flamengo? John Arias tem proposta para deixar o Fluminense? O Flamengo tem interesse em contratar o meia do Fluminense, que acaba de ser herói na conquista da Recopa Sul-Americana? Eu vou trazer John Arias, né? Surgiu meio em tom de brincadeira ontem nas redes sociais. Olha, o Flamengo quer um jogador gringo para essa posição tal, está querendo investir uma grana, e o Arias é o alvo do Flamengo. E aí? O que tem de verdade, o que tem de mentira? Vou trazer para vocês a partir de agora o que eu apurei em relação a esse assunto, tá bom? Vamos lá? Olha, o John Arias renovou com o Fluminense contrato recentemente, né? Eu acho que muita gente pode nem se lembrar, mas em janeiro desse ano, ele já tinha contrato até o fim do ano que vem, já tinha contrato até o fim de 2025. E ele renovou o contrato, estendeu o seu contrato, o Fluminense fez uma extensão de contrato até o fim de 2026. Portanto, o Arias tem mais quase 3 anos de contrato. Estamos aí em março de 2024, tem o ano de 24 todo para terminar, tem 25 inteiro, e ele tem contrato até o fim de 2026, portanto, mais 2 anos e 9 meses de contrato. Qual é o valor da multa rescisória, né, integral para levar embora o John Arias? 50 milhões de euros. Ele foi contratado em agosto de 2021. No ano de 2021, o Fluminense tinha enfrentado o Santa Fé da Colômbia na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. Enfrentou 2 vezes o time da Colômbia. O Arias chamou a atenção e o Fluminense conseguiu contratá-lo por 600 mil dólares, cerca de 3 milhões e 100 mil reais na época. Metade era do Patriotas da Colômbia, a outra metade do Santa Fé. O Fluminense adquiriu a metade do Santa Fé e o Patriotas até hoje detém 50% dele. O Fluminense quis comprar esses outros 50% ano passado do Patriotas, mas o clube colombiano não concordou em revender, em repassar o Fluminense, porque também entende que ele pode se valorizar e que ele pode acabar sendo vendido por um valor muito mais alto para a Europa. Como nesse momento seria o caso, né? Ele tem essa multa hoje integral para clubes do exterior, inclusive, de 50 milhões de euros. É bom a gente dizer que o Fluminense só tem metade disso. Chegar um clube aqui, pagar 25 ao Fluminense, e o Patriotas topar receber só 5, por exemplo, ele pode acabar saindo por menos, por 30 milhões de euros.
depende da negociação. Mas a multa integral hoje, que cabe ao Fluminense, é de 25 milhões de euros. Pois é, vou trazer para vocês a apuração que fiz em relação à proposta. Se há proposta, se não há proposta, se o Flamengo tem interesse, não tem interesse em relação ao Arias. Mas antes, vou botar para vocês na tela a notícia e as informações trazidas por um outro jornalista, né, pelo meu colega Jorge Nicola, que no canal dele hoje deu essas informações. Vamos lá. O vídeo para repercutir um boato que surgiu nas redes sociais e causou alvoroço entre torcedores de Flamengo e Fluminense. A notícia de que John Arias interessa ao rubro-negro. O meio atacante, o melhor jogador do Fluminense nos últimos tempos, atleta que já havia sido alvo de uma proposta no fim do ano passado do Zenit de 12 milhões de euros e o presidente Mário Bittencourt nem quis abrir conversas. Pois bem, a situação do John Arias é a seguinte, ele tem contrato até dezembro de 2026, o Fluminense é dono de 50% dos direitos econômicos, tentou recentemente comprar outros 50% do Patriotas e o clube que detém essa metade disse não, está sabendo que mais cedo ou mais tarde o Arias pode ser negociado e essa grana e esse percentual vai render uma enorme grana. John Arias foi perguntado também se pretende deixar o Fluminense. Ele não quis cravar, mas não assegurou que fica, até porque não gostaria de mentir. Mas, apesar de todo esse contexto que eu acabei de explicar, imaginar o Arias trocando o Fluminense pelo Flamengo é praticamente chance zero. O Fluminense não vai vender seu principal jogador para o grande rival, o Mário Bittencourt, tem no Flamengo o seu grande concorrente, e ele vai preferir vender para qualquer clube do exterior que aparecer com proposta do que negociá-lo com o Flamengo. Por mais que o Flamengo queira, e eu nem consigo confirmar ainda se há esse interesse, dá para assegurar que essa negociação não acontecerá. Se o Zenit, por exemplo, eventualmente fizer uma nova proposta, o Bittencourt pode até facilitar essa negociação, mas não vai negociar o seu principal jogador com um grande rival. Descartemos essa história. Hoje é muito mais fácil para o Flamengo contratar o Maurício do Internacional, e esse é um alvo real do Fla, do que o John Arias, embora o John Arias fosse certamente um enorme acréscimo ao rubro-negro. E você prefere Arias ou Maurício? Bom, tá aí a informação no canal do Nicola, agradeço a ele, tive a autorização dele, conversei com ele, inclusive fora do ar, sobre informações, sobre apurações que fiz, sobre as que ele fez, e vou fazer um complemento aqui em relação às informações que já trouxe aqui para vocês e que ele também trouxe no vídeo, que são até mais ou menos parecidas, né? O Fluminense, além de ter renovado o contrato do Arias no começo desse ano, em janeiro, o Fluminense agora, logo depois da conquista da Recopa, deu um aumento espontâneo ao Arias. Não alterou mais nada no contrato, mas acrescentou ao que ele já tinha de salário, acrescentou um aumento, um bom aumento, né? Não tenho exatamente o número, mas ele ganhou um bom aumento, principalmente em reconhecimento a tudo que já fez pelo clube e especificamente naquele momento por ter sido protagonista, né? O grande astro da final da Recopa, o grande responsável, protagonista realmente na conquista do título inédito do Fluminense. Bom, gente, o que eu apurei em relação a essa proposta do Flamengo, essa suposta proposta? Primeiro, não houve proposta. Não houve proposta alguma do Flamengo ao Fluminense, né? Bati isso aí com o próprio Nicola, também apurei de uma outra forma. O que eu tenho de informação é que não houve consulta ou proposta do Flamengo. Há interesse do Flamengo? Aí é uma outra situação. Pode haver. Eu consultei, mandei uma mensagem, né, para o vice-presidente de futebol do Flamengo, para o Marcos Braz, que não me respondeu. Mas perguntei especificamente sobre essa situação e ele não deu resposta. Não disse não nem sim, mas não deu resposta. Então, assim, pode até haver o interesse do Flamengo. Pode até acontecer uma proposta. Mas ela, por enquanto, não foi feita ao Fluminense. Agora, se há interesse ou não, isso é uma outra questão. Pode até haver. E aí vocês vão me perguntar, mas Ilan, né, ou como disse o Nicola, se o Flamengo quiser levar e vai ter que pagar os 50 milhões de euros. Primeiro, como eu já expliquei, a parte do Fluminense é só metade. Então vamos considerar que o Flamengo considerasse a hipótese de pagar pelo menos esses 25 milhões de euros e fizesse um acordo com o Patriotas, algum tipo de acordo, mandasse um jogador deles para lá, poderia até acontecer uma situação em que o Fluminense ficasse com as mãos atadas e tivesse que aceitar a sua parte da negociação, né, como pagamento da multa integral dos 25 milhões de euros. O Fluminense não vende o Arias para o Flamengo? Bom, abaixo da multa tenho certeza que não. Né? Concordo com o que disse o Nicola. Como já fez em relação ao Pedro. Na época que o Flamengo queria contratar o Pedro, era um outro momento do Fluminense, onde o clube tinha uma situação financeira muito pior, né? Mas o Mário já era o presidente, ele não aceitou, na verdade foi até a conversa dele foi com o próprio Marcos Braz, ele não aceitou vender para o Flamengo, falou que não poderia vender de jeito nenhum, embora o Pedro tenha pedido para ser negociado com o Flamengo,
e acabou que o Fluminense segurou a onda e conseguiu vender ele para o exterior. E aí a gente já sabe o resto da história, o Flamengo foi lá e trouxe o Pedro. Pode acontecer a mesma coisa? Pode, claro que pode. Claro que pode haver um assédio, né? Se isso se confirmar, se isso não for apenas uma brincadeira ou um boato, se isso viesse a se tornar fato, o Flamengo fazer uma proposta, claro que o Flamengo pode oferecer um salário altíssimo para o Arias, mexer com a cabeça dele e ele querer ir para o Flamengo. Por que não? Pode acontecer. O Flamengo tem recursos para isso. Ele pode querer forçar uma saída para o Flamengo. Agora já estamos falando aqui no campo das hipóteses, né? E o que aconteceria nessa situação? Obrigaria o Fluminense a negociar com o Flamengo? Não. A não ser, repito, que o Flamengo pagasse essa multa integral, pelo menos a multa do Fluminense. O que pode acontecer é o Flamengo mexer com a cabeça do jogador e o clube ser obrigado, por exemplo, a vendê-lo para um clube do exterior, ainda que não seja uma proposta excelente para o Fluminense e muito menos para o próprio Arias. E aí o futuro, ninguém sabe, o futuro não dá para o clube onde ele está hoje, para o Fluminense controlar. O Arias pode perfeitamente sair para o exterior e depois voltar para o Flamengo, né? Mas o que tem hoje, em relação à informação, são as informações sobre a situação dele no Fluminense que eu trouxe para vocês. Interesse do Flamengo não sabemos. Por enquanto, não passam de boatos não confirmados. Proposta houve? Não houve proposta, por enquanto, consulta, pelo menos entre os clubes, entre Flamengo e Fluminense, em relação ao John Arias. E o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai ter que aguardar. Então, galera, encerramos por aqui, né? Encerramos aí esses dois vídeos, lembrando, né, os créditos para os dois canais, né? Sentimento Tricolor foi o primeiro que apareceu e também o Ilan FC, né? São dois jornalistas aí, né, que trazem informações do Fluminense. Se você quiser dar uma acompanhada lá, dá uma chegada, dá uma moral para eles também lá, ok? E é isso, né? John Arias do Flamengo, né? Claro que inicialmente passa-se apenas por uma zoeira, né? Acho muito difícil o Flamengo investir dessa maneira, né, no Arias, até entendendo a dificuldade de tirá-lo do Fluminense. Mas é um jogador que cairia muito bem no Flamengo, viu? Cairia muito bem no Flamengo pelo estilo dele. É um jogador muito bom, ele esconde a bola, assim, ninguém consegue tirar a bola dele. Muito inteligente, muito rápido, oportunista. Então cairia muito bem no Flamengo, né? Mas o Flamengo tem outras prioridades agora, né, para esse momento. Então o Flamengo não iria abrir os cofres, embora tenha dinheiro, para trazer um jogador, né, desse nível, desse calibre, por um valor tão alto, né? O Flamengo poderia conseguir um jogador semelhante a ele, um pouco mais barato, né? Até aqui mesmo na América do Sul ou na Europa também tem jogadores, né, desse mesmo nível dele, na mesma idade ou até mais jovens. O Flamengo pode conseguir por 20 milhões de euros, né? 15 milhões. Então o Flamengo não vai investir, né? Dificilmente. Essa é a minha opinião, né? Mas tudo pode mudar, pode acontecer. Mas a zoeira é sempre válida, né? Zoar é coisa de jogo, né? Coisa de futebol. Então, se fosse com o Flamengo também, teria essa zoeira, como foi o caso do Bruno Henrique, como foi o caso do Pedro com o Palmeiras, né? Teve muita zoeira, né? De que o Palmeiras poderia comprar o Pedro e o Bruno Henrique. E aí a imprensa, né, zoava também, né? Trazia informação. Os torcedores do Palmeiras zoavam o Flamengo com essa possibilidade. Então faz parte, tá? Faz parte essa parte da zoeira aí. Mas que seria excelente o Arias no Flamengo, seria, viu? Seria excelente. E quem sabe aí o Landinho, o Braz, não surpreende os torcedores rubro-negros, né, trazendo o John Arias. Agora seria muito difícil, viu? Seria muito difícil, porque dificilmente o Fluminense vai liberar, né, o seu melhor jogador atualmente, seu herói da Recopa, para um clube rival, que é o Flamengo, né? Dificilmente. Mas a zoeira é válida. Se você curtiu aí, né, o desespero tricolor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, que é muito importante. E nós ficamos por aqui, né? Daqui a pouquinho trazemos mais notícias aí, mais zoeiras, para vocês acompanharem aqui no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.